Está falando aqui, ó, que tudo melhorou, transmissão, imagem, a situação toda, tá? Também está melhor, né? Segurem, mantenham, manutenção que é o difícil. Tertúlia. Gente, então, meu boa tarde aqui para todos. Hoje nós temos aí a coativação atributiva, excedendo a parapercepciologia. E nós temos estudado algumas coisas aqui de parapercepção ultimamente. É o ato efeito da ativação simultânea de 2 ou mais atributos conscienciais, com resultados sinérgicos e propulsores nas realizações parafenomênicas mais evoluídas, por meio da vontade decidida da consciência lúcida. Agora, os sistemas de coativação, a coativação lenta dos atributos, a coativação rápida dos atributos, as percepções mentais, a cadeia dos atributos, o desenvolvimento conjunto dos atributos físicos e mentais, a concentração mental, que é a base dos processos dos atributos mentais, a atenção, a associação de ideias, a memória, o juízo crítico, os sentidos físicos, o máximo dos potenciais dos atributos interativos, a coativação da musculatura do corpo humano, a importância da coativação muscular para o momento humano, a coativação neural alfa-gama, a coativação das reações imunológicas, a convergência das habilidades e competências pessoais. E por aí vai. Nós temos aí, como sempre, aí uma série de logias e falamos no fim, os fenômenos parapsíquicos desenvolvem-se pela conjugação de variados atributos conscienciais, ativados de modo simultâneo no âmbito da intrafisicalidade e extrafisicalidade. Você já identificou o número máximo de atributos conscienciais ativados simultaneamente no decorrer das próprias experiências parapsíquicas? Qual proveito você auriu de tal experiência? Vocês sabem que isso aí é muito importante para a pessoa ver os fenômenos parapsíquicos mais evoluídos, do jeito que existe a pangrafia, a cosmovisão, ou a cosmoconscienciologia, e também o problema da pessoa ampliar a autoconsciencialidade durante o transe do fenômeno. Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1041, tem 3 páginas, 44 logias e 7 máximas. Pode ser ampliado aí os estrangeirismos, os binômios e a filologia. Tudo falta só um para cada um aí. Agora, eu queria aproveitar aqui para dar uma notícia aqui da prestação de serviço. O filtro solar não é bloqueador. Oficialmente o verão começa no dia 21 de dezembro, mas na prática uma boa parte do país já enfrenta os dias ensolarados e temperatura em elevação. Segundo Silvana Cog, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American Academy of Dermatology, é importante verificar se o produto usado também oferece proteção contra raios UVA, responsável pelo envelhecimento precoce e por doenças alérgicas provocadas pelo sol. Mas não está falando que dá câncer. É sempre assim. A especialidade explica para a maior proteção contra esse tipo de raio. É importante que os produtos contenham indicação do PPD, índice de pigmentação persistente, que esclarece a relação e a eficácia do produto. Já me perguntaram aqui, não sei quantas vezes, quando eu falo que eu tive câncer, se esse protetor, nunca usei protetor solar. Eu acho isso uma balela, uma tapiação. Na minha terra o nome é frescurite. Eu não confio nisso. Mesmo que seja aquele de 50 mil, besteira isso. Não funciona. A pele não é assim. Você vai lá e passa uma coisinha, um unguento, bola. Isso é coisa de unguento. Isso é coisa de interior, daqueles troços antigos. Agora, eles ficam vendendo isso aí porque vende. O povo quer tapiar. E outra coisa, a mulher é tarada, é o processo do estrogênio. Mulher é tarada para passar qualquer coisa na pele. Você pode olhar, vai lá no boticário, que a pessoa entra e faz 50 vezes.
Isso é bobagem, é coisa de mulher. É troço mesmo de fêmea, entende? Imatura. Tem muito disso. Então, passou na pele. Olha como é que a maioria não sabe fazer maquiagem. Ela borroca tudo, vira aquela plasta. Entende? Isso é uma das coisas que eu queria estudar por causa do processo, porque a cosmiatria, ela explora justamente essa vaidade feminina, que é o orgulho da mulher, etc. tal, e a vaidade, né? Então a gente vê como é que é. Eu estudei isso tudo. Agora, se uma coisa não presta mesmo. Não adianta a gente falar se o negócio é bom. Não, esse é diferente. Besteira, não presta. Agora, outra coisa, a mesma linha aí. Exposição ao laque na gravidez eleva a risco de má formação do bebê, diz estudo. A exposição ao laque durante a gravidez pode aumentar o risco de má formação do sistema genital urinário dos bebês, afirma o estudo do Imperial College de London, publicado pela revista Environmental Health Perspectives. Os autores do estudo afirmam que as mulheres que são expostas aos fitalatos, compostos químicos presentes no laque, fitalato é um dos troços bravos que tem, correm maior risco de ter filho com hipospádia, uma anomalia congênita que evita que o pênis se desenvolva corretamente. É terrível você ver uma criança com hipospádia. Isso é terrível. E outra coisa, laque e gravidez. Vocês estão vendo como é que é. Agora outra. Laque de 12 anos morre depois de exagerar em desodorante. Ele só usou um desodorante, morreu. Um garoto britânico de 12 anos morreu de arritmia cardíaca depois de exagerar na aplicação de desodorante dentro do banheiro da sua casa. Aqui eles falam, o desodorante é o Lynx Vice, comum no país. A embalagem traz um aviso contra o uso excessivo do produto. Quer dizer, o negócio é tão bravo, já deve ter matado tanta gente, já tem até aviso no produto, mas continuam vendendo. E outra coisa, isso é na Inglaterra, tá certo? Então, por aí vocês veem o que é. Nós estamos vivendo atualmente a Toxolândia. Isso aqui, a Terra virou a lixeira planetária. E essa lixeira, o mais brabo dela, são esses artigos, alimentos, rações. Ração, por exemplo, as rações para animais também estão um problema. Lá em casa, mesmo essa semana, eu tenho um problema que eu estou achando que é ração. Entendeu? Com as gatinhas. Então, o negócio é esse. Essas coisas existem, a gente não pode esquecer. É bom a gente falar, porque senão nós estamos perdidos. Agora, outra coisa que eu queria dizer. Você sabia que parece que a tribuna da imprensa vai sair do ar, não? Eles vão ficar, então, possivelmente, se o Hélio Fernandes continuar, vai ser só na internet. Parece que já falhou, já cessou, agora no dia 30, se não me engano. E eu estou esperando para ver se vai parar as remessas, porque eu tenho assinatura. Agora, estava saindo, parece, só 800 exemplares por número, segundo eles, é muito pouco. Agora você veja, é uma pena, porque do ponto de vista de política no Brasil, nós vamos perder um paladino, né? O Hélio Fernandes não tem ninguém igual a ele no Brasil. Matéria de política, jornalismo político, não tem ninguém, né? Agora é uma pena. Agora eu estava vendo isso porque ele está doente, sabe? O Meirelles, Domingos Meirelles esteve aqui, esteve com ele, que eu pedi para saber como é que está. Ele me falou que ele está muito doente. Então, pode ser isso. Você sabe que o Hélio está caminhando lá para uns 90 anos já, né? Então, o problema todo é esse. Agora, é uma pena. Eu estou só te falando aí, porque é uma pena. Agora, estou esperando para ver até que número que vem, que deve ser o último. Se eles estão falando lá que vai fechar ou qualquer coisa, geralmente o jornal não fala quando fecha, só fala quando abre. Mas precisa de ver, né? Vamos ver o que vai dar. Agora, gente, coativação atributiva. Vocês estão entendendo tudo? É possível entender a situação? O que a gente quer dizer com isso? Como é que nós estamos dentro dessa condição aí? Aqui, ó, eu deixei de ainda ler a coativação recíproca dos atributos da dupla evolutiva, a quantificação e qualificação dos atributos, o envolvimento físico e mental simultâneo, o aprendizado cooperativo favorecendo o desenvolvimento efetivo simultâneo das habilidades individuais. Agora, eu falo da genialidade e falo também do simultaneismo das situações. Isso é uma das coisas difíceis. O simultaneismo faz lembrar aquele processo que o Platão
estudou muito e que os filósofos gostam de estudar, que é o uno e o múltiplo, que são coisas diferentes. Então, o simultaneanismo está perto disso aí, do uno e do múltiplo, né? Então, uma coisa que ao mesmo tempo que é una, ela é múltipla. Isso é brabo. Agora, aqui uma pergunta. Na psicologia, a percepção e a interpretação de informações captadas por estímulos sensoriais, mas pouco do que é captado torna-se consciente. Como distinguir entre o que é ampliação do potencial perceptivo através de técnicas de concentração e o que é parapercepção? A parapercepção poderia se encaixar na classe de informações inconscientes não interpretadas, sendo que as energias em geral podem ser sentidas? Olha, eu acho isso tudo secundário. O que interessa mesmo é a pessoa vivenciar, primeiro, as sensações físicas, orgânicas, biológicas, somáticas. E depois ela vivenciar aquilo que ultrapassa essas sensações físicas, que nós chamamos só as percepções, ou parapercepções, ou percepções extrasensoriais. Então a pessoa vai ver. Se ela está aí, olha para uma pessoa e ela vê outra junto, e sendo que não tem outra pessoa, ela vai ver que não tem nada a ver com o sentido dela do corpo. Outra coisa, você está no complementário e você vê lá a aura da pessoa com aquela nuvem de energia em torno dela. Você fecha os olhos e depois você abre, continua tudo do mesmo jeito? Isso mostra que não tem nada a ver também com a parte física, entende? Então isso aí é um dos processos iniciais para a pessoa provar para si mesma o problema da clarividência. Agora aqui, então, falando aqui um resumo disso aí que o nosso amigo perguntou. A parapercepção, com o passar do tempo, você tem que esquecer tudo que existe matéria de processo físico. Isso é que é a realidade nua e crua. Porque vai chegar na cosvisão que não vai ter mais nada. Se um dia você chegar a perceber o que a gente chama de consciência, aí muda tudo ainda pior ainda. Que aí acaba o símbolo, o signo, a palavra, o sentido do jeito que nós olhamos na abordagem das coisas, aquilo muda. Então você fica mais com a estrutura do fato, do fenômeno, da realidade. Agora, o que é engraçado é o seguinte, por exemplo, uma pessoa pode ter uma hipomnésia nominativa, então ela esquece o nome das coisas. Agora, num caso desse, o nome fica secundário, é como se houvesse uma hipomnésia normal. Você está entendendo? Então, eu mesmo vou trazer um verbete para vocês, uma hora que a minha hipótese é que, com o passar do tempo, nós esquecemos ou relegamos a plano secundário ou descartamos tudo que diz respeito a nome. O que interessa é a estrutura do processo. Então, por exemplo, você lembra de uma manga que você gostou demais, que você comeu lá em Sergipe. Mas você não lembra do nome, que é o nome regional que eles deram. Mas a manga é inesquecível. Então, veja, essa lembrança, a recordação e a retrocognição da realidade da manga, você lembra o gosto da manga, como é que era a forma dela, a cor que você comeu, o pé, como é que era, mas você não sabe o nome. Então, veja, até um certo ponto, até que ponto que o nome é secundário. Agora, o que se passa? Isso que eu chamo isso de análise. Então, a análise da estrutura é o que interessa. Já, o nome é só uma síntese. Vocês estão entendendo aí? Aquele dia que eu estava tentando expor, era justamente isso. Mas como eu ainda não trouxe o verbete, eu não quis estar falando muito nisso. Eu vou trazer o verbete, que é o problema do crescendum. Você está entendendo? Linguística dentro do processo, que é um processo da linguística que passa para uma percepção maior. Então, é a linguística e a holomnemônica propriamente dita. Agora, veja, isso é a minha teoria para a gente começar a entender e fazer pesquisa do consciencialismo. Bom. O senhor já falou alguma coisa sobre a palavra, né? Que a palavra é o começo de tudo. Então a tendência é a não ter a mais palavra é o começo de tudo, devido à grossura das percepções dos bichos. E aí, presta atenção, bicho só vê isso. E outra coisa, quase sempre ele vê errado. É igualzinho esse passarinho que fica batendo lá em casa sem parar, faz barulho o dia inteiro. Agora hoje, essa temporada, ele está das 9
ao meio-dia, ele bate contra ele mesmo lá no vidro. Entende? Por causa do reflexo. Agora, o que se passa? A Graça já colocou lá um negócio branco, a pessoa não adianta nada. Outra coisa, ele fica, descansa um pouco e vai em cima, vai de novo. Assim. Hoje eu chamei a Janete, que trabalha lá em casa, eu nunca tinha visto isso assim, vem cá para você ver um fenômeno, como é que é. Agora eu já tive quase pegando ele para a mão, que eu deixei entreaberto lá o vitrô, para ver como é que é. Você está entendendo? Já passei pertinho, que eu quero segurar e conversar com ele. Olha aqui, você deixa disso, vou julgar, fazer um arco voltaico nele e tal. E falar, olha, deixa disso, não faz isso não. Daqui a pouco eu tenho 100 aqui fazendo a mesma coisa, que eles vão imitar você. Agora, ele é daquele tipo, ele é parente aí desse nosso bem-te-vi, mas ele tem uma raja amarela assim na cabeça, grandão. O Roberto até andou classificando, não é o bem-te-vi comum não, mas ele é enorme e tem o bico forte, porque quase sempre se um passarinho bate lá, ele morre na hora, né? Vocês sabem, desses pequenininhos. Esse aí não, ele bate sem parar. Agora faz aquele barulho que eu escuto na casa inteira, bam, bam, desse jeito, bam, bam. Ele é impressionante. Agora, eu já tentei expor a situação, ele às vezes fica cansado, coitado. A gente vê, quem está cansado, ele senta lá do outro lado, espera um pouco, daqui a pouco ele está lá de novo. Eu falei assim, nossa, eu conheço algumas pessoas que não são esse passarinho até hoje. São teimosos para meter o bico em tudo. Acho que o problema é outro. Eles, devido ao reflexo da vidraça, eles veem a continuidade do infinito do céu. Não, mas não é. Isso aí nós sabemos. Lá tem a gente já colocou. Ele está vendo mais, é o reflexo dele mesmo. Dele mesmo? É. Não, porque lá em casa eles vão porque agora, eles acham que eu sei, mas nós aqui colocamos bicho, quer dizer, aves de tudo quanto é jeito. Você ainda não viu lá em casa? Tem umas 8. Sim, vi. O desenho, tudo, para eles não ir, para saber que ali é. Lá em casa mas esse aí não. Esse aí é psicótico. Entra a porta, é psicótico. O negócio é que a gente teria que dar um jeito de conversar com ele com calma, né? Mostrar para ele direitinho e tal. Agora, se eu pegasse, o que eu ia fazer com ele? Eu ia fazer e colocar ele no vidro, junto comigo, para ver o que acontece. A hora que ele avançar, eu seguro, só para ver o que dá. Para ver? Entende? Agora, que dá pena, dá. É só para fazer a experiência abrir a janela dele. É. Mas aí é a vida, né? Mas você entendeu o caso aí da... Vamos ver. Eu vou trazer esse talvez seja um outro verbete para a gente trazer num dia especial. Vale a pena, pelos dados que ele traz, que é uma hipótese. Isso aí é uma teoria que eu tenho. Mas pode falar. Valdo, na página 4 aqui, na exemplologia, o que diz respeito à pangrafia, que se podia estender... O exercício da pangrafia, a coativação atributiva evoluída. A elementar é a psicografia. Os detalhes a psicografia é muito fácil. Vem a consciência comunicante, transmite a ideia e passa. Agora, a pangrafia não. É aquele monte, é o uno e o múltiplo que eu estava falando. Então, é um monte de fenômenos simultaneamente com a confluência para aquele objetivo. Então, você vê tudo simultaneamente. A coisa é muito mais ampla. E outra coisa, é você que passa por isso. Então a psicografia praticamente desaparece, isso é tão pequena que não adianta. E essa ativação simultânea, quando é a coativação, ativação simultânea aqui não está querendo dizer entre pessoas só, é entre fenômenos também. É isso? Pois é, mas veja, a coativação simultânea então, na pangrafia, às vezes pode ser 10 tipos de fenômenos, tudo simultaneamente. Agora outra coisa, uma pessoa para passar pela pangrafia é aquilo que eu já falei aqui antes. Ela tem que ser TAC, né? TAC psíquico, senão não dá. E outra coisa, tem que ser superior à atenção dividida. Não, essa simultaneidade, tudo bem, eu percebi, mas eu queria saber um exemplo de se tem vários fenômenos tudo ao mesmo tempo. Escuta só. Você está, eu sou inconsciente, eu venho e começo a passar, escreve aí o negócio, então começa a passar para você. A queda da Bastilha, 14 de julho, Então você recebe aquilo, tudo bem. Agora, o que se passa? Depois você vai para casa, está lá no seu negócio,
quando a gente começa a envolver você com as ideias e começa a passar tudo quanto é fenômeno da queda da Bastilha simultaneamente. Você tem clarividência, retrocognição, você sente o cheiro do lugar, com a olorização do lugar. Enfim, você foi levado de novo para aquela realidade que você participou no 14 de julho. Você entendeu? Então, é outra coisa. A vida, o fenômeno, a vivência é muito mais complexa. Agora, veja, nós temos que estudar isso para a gente comprovar que toda consciência, ela é poliédrica. Tudo isso está dentro desse processo. Esses fenômenos provam a condição poliédrica da consciência. Então você tem uma ativação simultânea de muitos fenômenos de uma vez só. Agora, o problema é esse. A hora, por exemplo, que aquilo aumenta e alcança, por exemplo, além da telepatia, os processos de consciência da cosmoconsciência. Aí muda tudo. Porque você vai ter aquela vivência através do mental soma direto. Então o negócio fica tudo por atacado. Muda tudo. Aí é difícil até dispor. Que é aquilo que a gente fala, já entra dentro da linha da materiologia. Mas na cognição, a própria pangrafia entra uma simcognição de muita coisa, tudo junto, várias. Tem, mas a pangrafia é pobre, né? A pangrafia é pobre porque ela é unívoca. Ela não é plurívoca. Ela é uma coisa só, né? É só transmissão paracérebro a paracérebro de uma condição. Agora essa outra não. É uma vivência composta, complexa, sofisticosa. Não é fácil. Agora, na cosmoconsciência, também ocorre essas várias cognições? Não, ocorre no início, mas lá pelas tantas isso desaparece. Fica mais a lembrança da manga aí, que eu estava falando aí com o Alexandre, de tudo simultaneamente. Por isso que já na teosofia já falavam, quando você está de corpo mental, é muito difícil você pegar certos detalhes daquilo que você quer. Isso aí se pega pelo psicossoma. Agora, no corpo mental, você vê tudo por atacado. Então, é aquilo que eu falava, por exemplo, tem um livro num determinado escritório, eu estou interessado no livro, mas eu estou de corpo mental. Eu chego lá e foco aquele livro. Eu fico sabendo de tudo do livro simultaneamente. Onde é que foi que arranjaram o papel tirado de que madeira? Quem é que colheu a madeira? Começa por aí. Isso é uma loucura. Eu comecei a ver isso e depois eu vi que a companhia Melhoramentos, sabe, que era uma editora, eles colocavam do Pinheiro ao livro. Vocês lembram disso? Eu falei assim, gente, é um negócio que acontece comigo, é isso aqui, do Pinheiro ao livro. Na questão da consciência, você vê o cara que, a hora que começou, para onde foi. Então aí vem o timeline, sabe como é que é? Daquela condição para chegar no livro. Aquilo que você está querendo do livro, como é que você vai pensar? É muito mais difícil. Entra o conteúdo do livro. Então, por exemplo, uma coisa é você ir comprar um objeto, por exemplo, vamos supor, você quer comprar, já que nós estamos falando em manga, você quer comprar manga. Você vai ao supermercado, tem 6 qualidades de manga. Você tira na hora lá, que você sabe que elas estão juntas. Agora, você vai no macro, não tem jeito. O macro é tudo empacotado, aquele monte, geralmente é um tipo de manga só, que o negócio tem que tirar pela empilhadeira. Você está entendendo? Complicou tudo. Já não dá para você pensar, para escolher a coisa mais difícil. No entanto, o macro tem mais do que no supermercado. Você está entendendo? O mental soma é muito mais complexo do que aquele pensamento factual, unívoco, você está entendendo? Do psicossoma. Vocês estão entendendo? Essa questão do livro é possível, vamos dizer, ler o livro, entre aspas, de imediato, pegar o conteúdo? Eu acho que tudo é possível pelo mental soma, só que tem que, eu não sei como, né? Eu também não cheguei a isso. A única coisa que eu vi é que a gente tem problema. Mas no teu caso, o que você... A gente tem problema. Mas que é possível assimila alguma coisa. O problema coisa que eu acho possível não é a assimilação, é a discriminação.
Quer dizer, eu assimilar deve ser até fácil. Mas agora eu pegar aqui dentro e depois eu debulhar aquilo para vocês, aí vai ser duro. Você está entendendo? Então, aí não é um problema apenas mnemônico. Não, tem mais coisa nisso. A vivência é mais complexa. No teu caso, você consegue distinguir, por exemplo, o resumo do livro, sei lá... Não, às vezes é difícil por causa da posição que está. Lembra o meu estudo que eu entrei no escritório que a dona, no fim de semana, que não tinha ninguém lá. Aí eu entrei na bolsa que ela esqueceu, para ver o que tinha dentro. Então aquilo ficava tudo esquisito para mim de início, mas dá para você ver. Então o mental soma é capaz de tudo, desde a coisa pequena até a coisa grande, desde o diminuto até a grandeza máxima. Agora aqui se deu pangrafia, né? Agora, acima da pangrafia, qual seria um exemplo? Seria a cosmoconsciência. A cosmoconsciência é mais nessa questão da coativação. Aqui, ó, a pangrafia, às vezes, é uma cosmoconsciência particular, de pobre. Agora, veja, olha só que eu estava comparando, que a psicografia não pode nem comparar com isso, tá certo? Agora, então, a cosvisão, ela chega no máximo de manifestação que já fica quase ininteligível para a gente não vai entender bem. É difícil, por causa da falta de signos. Na cosmovisão entram vários fenômenos de uma vez, também entram. E várias cognições. A cosmovisão você vê tudo na raiz de tudo. Então é a tudologia vista por atacado na hora. Então isso aí eu acho muito difícil ainda para a gente. E para mim, por exemplo, aquele negócio que aconteceu comigo com a monja, que eu falei para vocês, chegou num ponto, eu quis recuar, porque não adiantava prosseguir, que eu não ia obter nada com aquilo. Podia até me desequilibrar dentro da minha racionalidade. E para mim é a mesma coisa isso aí. Então, por exemplo, se eu pegar uma formiga e ela entrar dentro de mim e começar a pensar tudo que eu penso, vai ficar doido. Entende? O problema todo é esse. Então a mesma coisa sou eu. Se eu entrar lá dentro, entende? Do micro-universo consciencial da serenona lá, pode ser que eu vá ficar alterado. Então, uma coisa séria que tem nisso é você pegar aquilo que não tem no seu repositório mnemônico. Você não tem aquela bagagem. Então, a sua inventariologia está pobre perante aquilo que está lá. As ilações, conclusões, teorias, hipóteses, fatos, fenômeno, para fenômeno, realidade, para realidade, são outras. E você, qualquer coisa que você for fazer para fazer comparação, vai ficar furado. Porque o nível é outro, a linguagem é outra. Então, por isso que eu chamo que a linguagem sem signo torra tudo. Então, o processo da semiótica já foi para o espaço há muito tempo nessa hora. Não está adiantando mais nada. Agora, eu não vejo muita gente tocar nisso até o momento, não. Mas daqui a uns tempos isso vai ficar mais popular. Isso aí talvez vai passar na frente do Big Bang. Vai ser mais sério do que o Big Bang. Que o problema vai ser intraconsciencial. O dia que os cientistas convencionais descobrirem que o micro-universo deles, o microcosmo deles é mais importante, essas coisas todas do macrocosmo vão perder muita razão. Elas vão ficar mais secundárias. Não tem lógica isso? Agora a gente aqui tem outra pergunta. Esta coativação alfa, gama, que o senhor falou, tem algo com as ondas cerebrais? Poderia falar mais a respeito? Olha, tudo indica que tem, né? O processo tem que ver, tudo é onda cerebral. Nós estamos falando aqui de paracérebro. Sendo paracérebro, tudo é possível funcionar, seja na consciência, seja na consciência. Agora, que tem onda cerebral nisso, tem. Agora, vamos estudar, né? E ver como é que nós fazemos com isso. Agora, companheiro, eu estava esperando ontem, que você não apareceu, para falar
que as minhas monstras aí, você sabe que eu tenho várias monstras aqui que trabalham comigo, juntaram aí, foram lá na Argentina e compraram um aparelho. Agora, mas só que tem que aquele de passar a mão, sabe como é que é? Ele funciona bem, entendendo? Você já viu ele, né? Mas aquele deu agora uma conotação bem estrogênica para o meu escritório. Está todo bacana. Eu não vou colocá-lo aqui porque tem que ter fio para colocar nas coisas, etc. Mas ele é muito bonito. Agora veja, eu estou vendo agora uma tempestade que vai dar para me ver como é que fica, porque ele mostra nuvem, tempestade, sol, e muda. Conforme a hora ele muda. Então eu preciso ver como é que é isso. É só a temperatura? Não, é só a temperatura e o dia, né? O calendário e a temperatura. Agora, a temperatura é correta. Eu sei porque eu tenho mais dois só lá. A temperatura e umidade. Eu tenho mais dois no escritório, assim, secundário. Então a gente sabe. Mas é bonito, é bem bonito. É bonito, é chique. Agora, é interessante. É interessante, eu vi. É a última tecnologia aí. Agora, 3 dimensões. A última tecnologia tem umas coisas engraçadas, não tem? Eu sempre gosto de apontar para você o dedo de extraterrestre. Essa é a última. Vocês sabem aquele cara do extraterrestre? Já fizeram. Isso é a última. Então, sério isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Já que eu já estou vendo alguns aí com binóculo, eu agora também posso fazer, tá no seu nariz, com luz. E olha só, é potente o negócio. Professor Valdo, aquele aparelho para algumas pessoas lembra o extrafísico. Agora o problema é esse. O indicador luminoso é o dedo de luz. Tá entendendo? Que é lá da 2001 aquele negócio, vocês lembram? Agora. Não, porque de vez em quando eu falo, o dedo do seu nariz, lindo, lembre-se, qualquer coisa eu ponho a luz, que é para não esquecer aqui e ir direto. Tá certo? Tudo é tecnologia. Agora, esse aqui é impressionante. Tem 3 pilhas de LED, muito bem bolado, só pequenininho, impressionante isso. Me trouxeram isso. Esse não é da Argentina. Adivinha de onde? O vizinho mais próximo. Você sabe, nós aqui somos internacionais, querendo ou não. 10 minutos a gente vira internacional na hora. 10 minutos, só daqui até ali. É um processo de geopolítica. Então é preciso, né, de vez em quando, mostrar as novidades que tem aí. O dedo de luz no extraterrestre. É a vida. Agora ali a estação só falta um pluviômetro, além do barômetro, né? Um anemômetro e um anemoscópio. Aí fica complexo. Falta muita coisa. É muito metrônomo que está faltando aí. Aqui. Pode falar. Eu queria entender, no contexto do Serenão, que tem uma abrangência maior de mental soma, como o senhor estava falando, que é mais a visão macro, como que no Serenão poderia funcionar a visão discriminativa da individualidade? Que ela tem um macro, ele tem um macro... Ele já sabe usar isso de um ponto de vista prático. Você lembra aquele negócio de São Paulo que eu falo? O Serenão chega em cima da capital de São Paulo. Ele quer ver quem são as 10 personalidades que estão mais lúcidas dentro da situação. Então ele não vai procurar no catálogo do telefone. Ele olha pela energia. Ele tem um sensor que permite isso a ele. Eu não sei como é que ele faz. Mas é o processo de mental soma. Isso é o paracérebro, é lógico. Mas no mental soma não se perde um pouco essa função? O senhor estava falando que... Pois é, mas ele tem um jeito de fazer isso sem perder. Não sei como, é isso que eu estou falando. Eu não sei. Como é que ele sabe? Como é que ele localiza aquilo? E eu, para ver essas coisas, eu tenho que penar, né? Ir de um lado para o outro, ver um por um, relacionar, ver a situação fora do corpo. Se eu tiver com bastante lucidez, eu sou capaz. Agora, me dê um prazo também, né? Não sei quanto tempo. Num ano, eu acho que agora ele não. Ele pega aquilo de jato. Eu sei porque isso aí foi uma das coisas que eu andei estudando aí com eles. Lá do negócio lá de São Paulo.
Uma outra dúvida em relação ao desperto. Qual seria a diferença ou o input em relação ao desperto, comparando, por exemplo, com o tenepsista, ou com 2 níveis abaixo, né, do desperto? Como é que seria a diferença, ou o percentual de diferença da coativação atributiva? Eu acho isso aí difícil, essa comparação, porque nós somos complexos. Uma pessoa pode ser tenepsista e, no entanto, ter uma capacidade intelectual ou uma bagagem intelectual superior ao desperto. Isso vai dar uma conotação diferente em qualquer comparação ou paralelismo que você estabelecer. Agora, do ponto de vista da energia ou do desassédio, pode ser que aí, no caso, sim. Aí o que predomina, por isso que a gente fala, né, que isso aí é muito importante, o que predomina é o desperto. Mas veja só esse aspecto intelectual. Você está entendendo, Antônio? Você não acha que tem lógica isso? Então, há extrapolações vivenciadas pela pessoa e que ela já se assenhoriou. Ela já oriu aquela conquista, aquele feito. Você está entendendo? E às vezes o outro não conseguiu. Em certas injunções ou conjunturas ou o contingenciamento da própria vida, aquela pessoa que está abaixo na questão da energia pode predominar sobre o outro temporariamente. Depende do aspecto que é. Você está entendendo? Então vamos devagar com isso. A gente não pode estabelecer isso a ferro e fogo para servir para tudo e generalizar demais. Mas eu tenho que ter uma abordagem didática nas coisas. Por isso que é que eu uso o processo da energia, porque é a base de tudo, essa vida energética. Mas olha só esse caso da intelectualidade, Antônio. É difícil. Outra coisa, se está, às vezes, fazendo uma abordagem dentro de um assunto complexo, grande, que transcende o processo da energia, mas que mexe com o processo do mental soma. Então, por exemplo, mesmo que use a energia e o mental soma dentro da orla mnemônica da pessoa, por exemplo, a memória dela, e vai fazer uma retrocognição, se aquela pessoa tem uma memória de elefante e o outro não tem, naquilo ele pode ser superior ao desperto. Entendeu isso ou não? Então, vamos ver os atributos, que é aquilo lá, os mega atributos. Começa por ali, vamos devagar. Agora, em tese, eu estou certo do ponto de vista prático. Você está entendendo? O pragmatismo que eu uso do ponto de vista didático, propedêutico ou vamos dizer pedagógico, eu estou certo. Esse é um jeito, que a energia é a base de tudo aqui. Mas, se nós formos passar o pente fino e pentear com pente fino, depende daquele objetivo. Quando o negócio é muito pontual, é preciso ver. Agora, quando se fala aqui em coativação atributiva, a gente está falando de associação de atributos. E isso, no meu entendimento, geraria inteligência evolutiva. Quer dizer, quanto mais você associa e faz essa energia, isso é o resultado da inteligência evolutiva. E o desperto não teria mais inteligência evolutiva. A tendência dele é essa. Mas agora vai devagar com olha, existe gente doida que tem uma memória de elefante, que é uma loucura, tem vários nomes para isso. Hoje em dia eles chamam dos os savants. Entende? Os savants, por exemplo, como é que faz? Então veja, mesmo a pessoa patológica, numa determinada nuance, você está entendendo? Num determinado, daquelas facetas da consciência poliédrica, numa delas é mais brilhante ele. É especialista. Você entendeu ou não? Agora veja, na fritada dos ovos, o desperto vai sempre ganhar. No coletivo, na abrangência, no generalismo, do atacadismo, ele ganha sempre. Porque mesmo que ele tenha uma memória pior ou eu só estou chamando a atenção para não fixar nisso. É que aquele negócio que eu sou preocupado com o problema do erro lógico. Não, o erro lógico. É preciso a gente estar de olho nisso para a pessoa não cair nessa.
Entende? Nós somos muito complexos e a gente não pode estar afirmando uma coisa definitiva ou uma certeza absoluta ou absolutismo das coisas. Tem que ir com calma. Então é preciso mostrar isso tudo. Agora, o que é bom é o seguinte, que você ponderando, você coloca cada coisa no seu lugar, de acordo com o tempo, a hora, o local, a coisa toda. O problema é ponderar, por isso que é que eu chamo a atenção de todo mundo para fazer autorreflexão. Vocês querendo ou não, daqui para frente vocês vão ter que ser filósofos, pensadores e pensadoras e filósofas. Não tem jeito. Tem que pensar mais. Em cima disso daí, tem um desperto, tá? Que ele tem um domínio de energia considerado. Se ele não investir no questão do desenvolvimento intelectual, a tendência é aquele que já tem uma percepção de energia, desenvolvimento intelectual, acelerar. É que aí já tem um outro porém. Quase sempre ele chega lá porque ele tem desenvolvimento intelectual. Senão ele não daria prioridade para as coisas. Porque não é fácil, né? A pessoa ficar desassediada, depois de milênios, já virou desassediada numa semana, não existe isso. Isso aí tem que ponderar muito, tem que dar valor para a situação. E outra coisa muito séria, que é bom a gente lembrar, é o problema do parapsiquismo. Não é só energia. A dispersidade envolve um parapsiquismo, autoparaperceptibilidade avançadinha, senão não dá. Entende? Agora, eu estava falando de passarinho e estou vendo que o Will está aí hoje. Você sabe que tem um passarinho que fala o nome dele e chama ele o dia inteiro, né? Will! Will! Você já viu? Will, aqui. Will! Você já viu o passarinho? Você já foi acudir para ver se era alguém? Porque às vezes parece gente. E esse eu não sei se é o nosso amigo que imita tudo, não. Eu acho que não é, não. Agora outra coisa, aquele passarinho que tem a raja na cabeça amarela, ele é esse bem-te-vi comum? Tem 3 tipos. Eu falei isso, eles começaram a rir de mim. A meninada aí que viu, porque o passarinho lá dá para você ver direitinho. Ele é o da raja, grandão. E outra coisa, do bico de aço, porque ele bate lá sem parar, não acontece nada com ele. Entende? Bate na janela, lá no vidro. Então, qual que é essa marca? Ele é parente desse comum, né? Mas esse é grandão, é o maior deles. Agora, esse tá impossível. Eu já estive tentando ver se faço lá um contrato com ele, mas não resolve. Eles são persistentes. Não, terrível. E ele, né, é dos tais bem-te-vi, quer dizer, ele viu que eu estava trabalhando, então ele vai lá. Deve ser isso. O negócio é esse. Agora, bate sem parar. Bum, bum, bum. Assusta, porque parece que tem gente que está fazendo alguma coisa dentro de casa. Só tem um que vence ele, assim, em termos de território, que é o João de Barro. O João de Barro, por você. Lá no chalé a gente viu isso. Aqui nós estamos com vários João de Barro. João de Barro, ele hoje mesmo eu vi um. Mais chato ainda. O João de Barro é mais verde, não é isso? É um tom avermelhado até. Pois é, mas é verde para ver, né? Sim. Mas fala. Sr. Valdemar, está ouvindo? Tá, né? A condição, assim, essa condição de você chegar no ponto que você coativa os seus atributos conscienciais, isso é uma coisa, assim, que a pessoa, ela naturalmente chega por causa do desenvolvimento desses atributos, ou é uma coisa também que você pode... Não, isso é devido ao próprio desdobramento natural da vida dela. Ela começa, a própria consciência, vê necessidade daquilo, nem vê. Ela vê, tem que usar, ela vai usando. Então é uma coisa mais espontânea. Não chega a ser mais instintiva, ela é mais lúcida, mas é espontânea. O que eu vejo é isso, não é tanto força, por indução de alguém ou qualquer coisa, não, é um uso natural. Isso aí é que eu chamo a evolução, querendo ou não, a consciência evolui. Não tem jeito dela deixar de evoluir. Ela pode regredir, que é quando a gente fala que estacionou, mas ela acaba desenvolvendo. Não tem jeito. Entendi. Aí eu me fiz lembrar agora aquela condição que o senhor falou também de certos atributos que estão
vamos dizer assim, acobertados, escondidos, não usados. Nesse caso também ele aparece às vezes em alguma circunstância mais crítica e tudo? Vai aparecer e às vezes a pessoa vai ver por outros olhos. Ela às vezes, por exemplo, ela deixou alguma coisa que ela fazia porque aquilo criou um trauma nela, na ocasião. Ela deixa. Quando ela começa a desenvolver outros, há coativação ou a união desses atributos, mas ela já vê por outro ângulo. Então ela começa como se fosse outra coisa. Ela começa a desenvolver, daí a pouco ela domina o processo. Então isso aí, até um certo ponto, é uma espécie de terapêutica, né? Terapêutica natural da pessoa. Existe isso. Uma outra dúvida também que quando o Arlindo falou, o Arlindo falou aquela história de você pegar o livro e ler, né? A Blavatsky tinha alguma coisa disso, porque eu já li algumas coisas falando que ela trabalhava nesse sentido. A Blavatsky era difícil você falar nas coisas em matéria de livro, porque ela era fajuta, ela era farsante. Tem muita coisa que ela copiava, etc. Tal. Tem muita coisa, mistificou. Tem coisa dela que foi tudo copiado, né? Agora, ela lia, a dona lia, para a época ela era fora de série nisso. E outra coisa, ela gostava de tudo que dizia aos chamados textos antigos. Então isso ajudava. Os textos antigos, muitos deles são anteriores ao helenismo. Então aí muda tudo. Nisso aí a gente tem que olhar. Mas ela é difícil você confiar. Mas em termos de uso para fazer isso, usando o parapsiquismo em si, aí não, né? Não é tanto não. Agora o parapsiquismo era de Umbanda. Ela fumava charuto sem parar. Você tem uma ideia? É tudo uma coisa muito primária. E ela achava que aqueles costumes, aquele povo todo que aparecia, que era altas personalidades. Não era tanto assim nada. Entendeu? Senão não seria assim. O que é duro no parapsiquismo para toda pessoa, e é ótimo para a gente enfrentar, é o seguinte: não adianta tapear. O parapsiquismo exige qualificação em todas as instâncias. Você me entende? Não é só o problema da cosmoética, mas o problema do equilíbrio, da coisa correta. O parapsiquismo avançado, ele exige isso. Agora, vivendo aqui fora, a situação toda é difícil, a pessoa tem que entender isso aí. Se ela vai, por exemplo, numa comunidade extrafísica mais evoluída, ela vai ver lá, ali é normal. Ela vai sentir aquilo, vai vivenciar a coisa na hora, não tem problema. Mas aqui não existe isso. Aqui você pode pensar o ruim e o bom simultaneamente, e fazer também o bom e o mal, tudo simultâneo. E aquilo, aparentemente, está tudo certo. E é um erro. As aparências aqui são grandes demais. Agora, extrafisicamente não tem isso. Então, o parapsiquismo ele é todo baseado do jeito que é no processo da comunidade extrafísica superior. As avançadas, evoluídas, com maior desenvolvimento de cosmoética, inteligência, holomaturidade, tudo muda. Então, o parapsiquismo tem isso. Na questão da Blavatsky, você tem que dar desconto, não adianta. É que o pessoal também fez muita mística, né, em cima do que ela fez. Mas agora, por exemplo, uma pessoa que fuma, falta tudo. Ela fumava charuto, presta atenção. Ela queria mostrar, né, a força presencial, ela queria mostrar através do charuto. É uma do Freud, desse povo, né? Que é uma tolice. Então ali mostra que não havia tanta lucidez do processo parapsíquico. Me perdoa o mau jeito. Entendi. Fato é fato. Agora, o que é duro é que são as fotos, né? Eu acho que foto é pior do que grampo. Você está entendendo? Grampo é uma coisa, agora a foto não. A foto fica sempre. Depois que começaram as fotografias, agora já tem praticamente uns 2 séculos, né, bem sérios, a gente tem subsídios para estudar essas personalidades toda pela foto. Você pegar, por exemplo, aquelas fotos que uma vez eu separei para mostrar numa das minhas aulas, dos meus cursos, o cara com o pé em cima do elefante e a garrucha com ele, quer dizer, você risca do mapa uma personalidade dessa, uma mentalidade burra, né? Você não vai perder tempo com ele, não dá. Então, tem certas coisas que são muito óbvias demais, não dá.
começa pelo nome. Há uma pessoa que chega, ela tem 5 nomes, e ela deixa no livro 5 nomes. Tem alguma coisa errada. Ela pensa pequeno. Não há jeito de você ajudá-la. Entendeu como é que é? Aquilo é um traço fardo. Alguma coisa pegou o carro da pessoa. Então, a fotografia é justamente isso. É o cara do pé no elefante, o outro com charuto, ou o outro fazendo pose, ou o outro com cigarro, assim. É terrível isso. Agora veja, eles deixaram isso tudo para a posteridade. A burrice deles foi ótima para melhorar a nossa abordagem às personalidades deles. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, detalhes, né? Isso tudo são detalhes. Né? Mas o que é a consciência? É um conjunto de detalhes. E complexo. Um conjunto complexo de detalhes. Nós somos isso. Bom, sim. Até tem o da Sarah Palin também, né? Com a mesma foto. Como é que é? A Sarah Palin, a vice-candidata a vice dos Estados Unidos. Não, tirou uma foto lá de um alce lá também, com ela, com a opção de a minha pergunta é sobre a questão, naquele livro do Projeções da Consciência, o encontro com a consciência livre, e você fala que naquele momento a mensagem foi transmitida, ninguém ouviu nada, mas todo mundo compreendeu tudo. Foi. Essa coativação, como que se processa? Não, o caso é isso que eu estou falando, olha aqui. Você não sabe captar, mas eles sabem transmitir. O de cima sempre pode mais do que o de baixo. Aquele que pode mais, pode menos. Vocês estão entendendo a linha do processo? Então, isso aí é que é uma das coisas mais sérias que a gente tem que pensar. Então, aquele que pode mais, pode menos. Na questão, por exemplo, aí que a gente está conversando com a Silene, o caso do desperto. Na questão da energia, se ele pode mais, ele pode menos. Ele pode ajudar esse povo, tudo que a gente estava falando. Mas do ponto de vista da energia. Mas agora é preciso ver se ele pode nesses outros pontos. Na questão que nós falamos, a questão holomnemônica, como é que é a dele? Então, conclusão. Quanto mais composto você seja, melhor. Você está entendendo aquele negócio que eu estava dizendo sobre o currículo da pessoa? Né? No caso lá, então, você estava servindo de certa forma, era uma pangrafia a nível de mental soma, daquela consciência, porque é como se fosse estava servindo de médium ali. Eles colocam aquilo dentro de uma maneira que você acaba entendendo, né? Ele deve ter espalhado a coisa dentro de um nível que pega a média do povo que está ali. Agora, é mais do que pangrafia aquilo. É bem mais. Mas existia ali graduações, pessoas chaves que estavam ali com não, tem gente que vai entender mais, tem outros que não. Mas isso é todo mundo, né? Não é só sobre parapsiquismo, qualquer coisa é assim. E outra coisa, como as nossas experiências são diferentes, cada um canaliza ou absorve aquela nova ideia, a neo-ideia, de acordo com os seus remanescentes, quer dizer, a sua bagagem, aquilo que está reservado, a retenção que ela tem mnemônica. Ninguém aqui tem memória igual ao outro. Mesmo na dimensão mental. Até de mental, qualificação, todo mundo é diferente. Mesmo na dimensão mental, lá estava tudo graduado. Não, esse negócio de dimensão, em qualquer dimensão, ninguém é igual. Acho que aí fica melhor para você pensar. Eu estou já dando o total, para você, dando por atacado. Em nenhuma dimensão, nenhuma consciência é igual a outra. Não existe isso. Existem médios, então, dentro da dimensão Existem mental. as aproximações simples. São aí que vem o que nós chamamos de empatia, aproximação simples. Mas ninguém é igual. Por isso que não existe alma gêmea. Isso é besteira, né? Romântica, lírica, besteira. Então vamos pensar por aí, tá certo? Agora aqui outra pergunta. Queria aprofundar a questão do trabalho e cosmoética. Estou atuando com venda de um programa de férias turísticas de uma grande rede hoteleira. Porém, tive alguns acoplamentos com sinais de assédio percebido pela sinalética e reações dos clientes. Fico me questionando entre o limiar da cosmoética e da autossustentabilidade financeira para a minha manutenção em Natal.
como proceder até a transição para um outro trabalho. A primeira coisa é o seguinte: mascare-se. Você é uma mulher, então esqueça que você é mulher. Arranje um jeito de você camuflar. Se você é sexy, eu não sei como é que você é. Se você é sexy, deixa de ser sexy. Se você é boazuda, deixa de ser boazuda. Se você é bonita, fique feia. Enfim, coloque o cabelo para trás, tipo secretária, arranje um óculos grossos e pronto. Isso é que eles fazem nos filmes, não é assim? É uma saída até você superar a situação. A coisa mais séria que tem, é bom a gente falar, as cantadas mais sérias que são através de energia de Kundalini para Kundalini. Abre o olho com isso. Uma pergunta. Item estrangeirismologia. Você colocou os para-microchips. Eles são atributos? Pois eu me recordo, em outra tertúlia, você ter falado sobre desenvolver parapsiquismo e sinalética para conseguir os mesmos. Me ajuda a entender melhor. Olha, uma pessoa que já tem o para-microchip já é um atributo extra que ela recebeu, uma extrapolação, não é? Querendo ou não. Agora, o caminho é desenvolver isso até chegar lá, merecer, dentro da meritocracia, a pessoa chegar e ter o para-microchip. Agora, esse para-microchip, ele só existe visando, objetivando a interassistencialidade. De modo que a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é o seguinte: eu já sou mini peça dentro de um maxi-mecanismo interassistencial? Aí então ela já pode começar a pensar no que é o para-microchip. A tendência é essa. Tudo é um problema de meritocracia. Vocês estão entendendo que tudo que a gente fala aqui tem sua lógica e uma coisa depende da outra. Nada vem assim de bobs, ou maná caiu dos céus, ou qualquer coisa extra, sem mérito. Tudo tem que ter mérito mesmo, não tem saída. Agora, o que mais vocês querem? Pode falar. Professor, existe uma relação entre os mega-atributos propulsores de forma que um seja mais coativador de outro e, de certa forma... Existe. Um deles, que é dos mais sérios, se você considerar como atributo, é o autosservimento. Eu ia perguntar qual seria o... O autosservimento, ele pode fazer abrangência de todas as manifestações da pessoa, de todos os tipos, de todo lado. Ele é o mais sinergético de todos, ele cria... Talvez seja. Eu não sei, eu não gosto de afirmar nada assim definitivo demais. Mas de tudo que eu estudei até agora, me arranja outro. Com lógica. Está difícil. Agora, por quê? Só esse negócio de discernir é distinção, né? É hermenêutica, é uma exegética, é uma análise. Tudo é. A distinção é terrível. Esse negócio. Então, é sua, vamos dizer, é a autodistincionologia sua. Isso é o autosservimento. Isso é terrível. De certa forma, então, o desperto, ele começa principalmente nesses atributos, a sua desperticidade. Agora, ó, a coisa mais difícil ainda não é isso. Por exemplo, o negócio não é difícil eu fazer distinção entre a Kátia e o João, a dupla evolutiva. Mas, por exemplo, às vezes é difícil eu estabelecer no João, nesse momento, quem é o João. Daqui 5 minutos ele pode ser outro. Depende do que é que ele está cogitando dentro do micro-universo consciencial dele. Então, essa distinção da qualificação do momento evolutivo, ela é pior do que fazer paralelismo com o outro. Porque pode ter esses... É a mesma consciência, mas em níveis diferentes. Porque ao mesmo tempo que você faz a conexão com, ou desenvolve um segundo atributo, o sinergismo dos dois pode gerar um terceiro, um quarto, um quinto, que sinergeticamente... Agora, ele com ele mesmo, como é que fica? E outra coisa, na hora que você vai fazer uma distinção dessa, você não pode influir nele. Senão você pode piorar se você é assediador. Você pode melhorar se você for um amparador. Então essas coisas não podem. Você tem que ser isento. Então a primeira coisa dentro desse processo, a isenção nas abordagens, na experiência. Os amparadores chegam a trabalhar com um planejamento, uma sistemática, uma meta de
desenvolver esses atributos? Não, deixa eu explicar. Amparador, eu sei disso por causa dos meus processos lá de Zéfiro. A gente já está usando coisas que já vieram de outros planetas. Estamos usando coisas que já tinha gente que já usava há milênios. De modo que essas coisas todas, extrafisicamente, tudo já tem hábitos, que são técnicas, que são procedimentos corretos, que é bobagem querer mudar aquilo. Que já estão no top já há milênios, e não tem jeito de mudar. Por isso que eu falo em interassistencialidade aí, não adianta querer mudar. Vocês não viram a pergunta que ele queria que mudasse, que achava que era um pleonasmo? Né? Uma redundância? Não é. Entende? Porque isso é antigo. E não é comigo, não. Isso já vem de longe. Então, por exemplo, a gente já usava tudo isso. Então, extrafisicamente, você vai fazer qualquer coisa. Você vai fazer, por exemplo, aí um socorro a determinada consciência. Vai fazer lá um resgate a uma consciência que está lá. Aquilo tudo já tem procedimentos que consciências muito mais evoluídas, que às vezes nem estão aqui mais, já foram embora, que já usaram, já não sei quantas vezes, já tem uma praxe, já tem o pragmatismo, já tem a técnica, já tem estabelecido todo o procedimento técnico, que é o melhor que tem. Agora veja, isso tudo que nós estudamos no curso intensivo, que eu procuro transmitir aqui, mesmo que seja dentro de uma linha caricata, isso tudo é reflexo dessa história toda. Então, por exemplo, o EM, ele era muito importante porque ele via coisa que eu já não via aqui. Você está entendendo? Então, por exemplo, a hora que ele chega e fala assim, não, isso aqui é muito quadrado, eu gosto de tudo mais redondo. O cubismo nosso não estava de acordo com a geometria dele. Então veja, como é que é? Ele ia gostar disso aqui. Ele ia gostar. A minha própria mesa está toda arredondada, está própria para ele. Isso aqui é redondo. Tá. Nesse caso aí, é tipo um protocolo de boas práticas. Então vai acabando criando... Não, é porque através da forma, isso é o morfo pensene. Tudo depende disso, né? Uma outra coisa, o pior. Na geometria se fala que todo processo da curva, ou se você quiser da circunferência, ou do círculo, ou da esfera, é mais avançado do que o quadrado. Então o problema é sério isso. O povo, por exemplo, eles não falam muito em transformar a esfera num cubo. Eles falam mais em transformar o cubo em esfera. Então o problema é adoçar as arestas, no caso os cantos, não é isso? Então veja, com ele, eu estou só mostrando um exemplo aqui. Com ele já era uma novidade. Então esse negócio de extraterrestrialidade é mais embaixo e mais sério do que a gente pensa. Você está entendendo? Só fechando assim, do amparador para nós, ele chega a procurar desenvolver ou nos ajudar a desenvolver algum atributo, de certa forma, coativado? Tu já conhece tudo que você tem. Na hora que ele é designado, por exemplo, se uma TNF que você faz, aqui já é designado por evoluciólogo. Ele já deram a sua ficha para ele. Ele já sabe tudo quais são os próximos passos que ele tem que dar. Estão cansados de saber tudo, não tinha nada. Vocês não pensam que eu apareci lá para o Swedenborg em cima da poltrona lá à toa, não, que tudo foi estudado. Não foi só eu que estudei. Mas isso aí exige um esforço enorme de um monte de gente. Se gasta muito processo de energia, concentração da situação. Não é fácil. Entende? Agora, quanto mais terra a terra, mais difíceis são as coisas. Se tem consciência mais lúcida, menos terra a terra, ela facilita tudo. Então, o problema de derrogação de leis depende disso. Para mim, Rosa, a derrogação de leis mais séria que tem é uma pessoa, uma consciência muito evoluída que está ajudando outra que é muito menos, demais, com um gap muito grande entre os dois. Isso que seria derrogação. Agora, do ponto de vista de lei, não. Se a pessoa sabe manejar aqui, ela não está derrogando nada. Você está entendendo isso? Isso aí os filósofos ainda não chegaram lá, não.
Senão eles não perderiam tanto tempo com as bobajadas lá de fala e volta e vem e vai, e fica tudo na superfície falando as mesmas coisas. Escreve um livro de 300 páginas só sobre aquela bobaginha. Filósofo e os caras que estudam os penteiros do bichinho lá do Mar Morto, para mim, muita coisa, a mesma coisa. É por isso que a gente fala, a filosofia é uma linha de conhecimento com a qual ou sem a qual você vive tal e qual. Professor. Sim. Não é, mas aqui na sexta linha da patologia, essa coativação neural alfa-gama, parte técnica a coativação neural alfa-gama. Aí é o processo de nervos e a situação neurológica. Como é que fica? Aí entra sinapses, entende? Todos esses problemas da neurociência e a glia, entende? Agora, alfa-gama, você sabe como é que é isso, né? Quer dizer, o negócio vai pelo abecedário afora, como é que fica? Mas todas essas interconexões neuroniais estão aqui nesse... Aqui, até nesse alfa-gama aí. Então. Agora, o problema é a pessoa saber ativar-se, ela mesma ativar os seus, vamos dizer, os seus recursos. Isso é que é o máximo. Né? Nós temos que caminhar para isso. Agora, nós temos que estudar a gente mesmo para começar a se descobrir, né? Mais. Então, por exemplo, estudar a neurociência é muito importante, mas mais importante é você pegar a neurociência para estudar o seu parapsiquismo. Juntar uma coisa com outra, fazer o casamento das condições. Mas aqui também pode não, certamente ocorre no paracérebro. Né? Tudo né? Agora, uma outra coisa que você tinha falado antes, eu estava falando, acho que antes aí, sobre aquelas experiências da parte extrafísica, que a pessoa já tem, aquilo já foi feito por outras, e como essa transferência das experiências são feitas pelos amparadores, por exemplo, no resgate, você falou que já se sabe por experiência de... Resgate geralmente é o amparador que orienta. E quando a coisa é muito séria, é acima do amparador. Tem gente mais séria. Outra coisa, existem esses amparadores, são especialistas em tudo, né? Vocês já viram aqui comigo esses anos todos aí, ó, você, Kátia, que está acompanhando essas coisas. A maioria desses amparadores, quando eu falo, eu mostro qual é a especialidade dele, lembra disso? Todo mundo é assim, não tem jeito. Agora, a especialidade dele, que eu queria saber mais, ele juntou a experiência também de outros. Como que é feito isso? Ele reuniu, como aqui a gente tem na ciência... Aqui, nós todos, como diria o Chacrinha, no mundo nada se cria, tudo se copia. A gente está sempre copiando coisa que outros já vivenciaram. Isso não tem jeito. Mas por exemplo, esse amparador extrafísico, ele faz a pesquisa dele também lá junto com outros amparadores? Lógico, existe o colégio invisível, existe de homens aqui. Veja bem, a máfia sua lá da Sicília, eles se reúnem, tem um colégio invisível deles. Agora pensa bem, amparador, evoluciólogo, serenão, um colégio invisível muito mais sério. Nas diversas especialidades existe isso. Existe. É bem particular, especialidade bem particular. Aqui ele vai passando, né? Quem é mais? É o perito. Vamos chamar o expert, ou a expert. Vamos chamar o perito. Por exemplo, naquele teu resgate lá que usou o mantra. Eles estudaram tudo. Eles estudaram tudo. Agora, teve um erro na história. Eles subestimaram os 6 que estavam lá. Houve ali um sinergismo dos 6. Isso aí não foi levado em consideração. Eles subestimaram o negócio de fazer o bloco, a frente ampla dos 6. Aí eles ficaram potencializados. Agora veja, ali no caso é um negócio que às vezes pode até ocorrer de novo. Que às vezes eles não viram aquilo. São consciências que estavam muito à distância, consciência que estava à distância. Agora, quando houve aquilo,
Ela apareceu de uma hora para outra lá, o povo juntou, aquilo potencializou o negócio da defesa deles. Então, o caso específico do mantra, eles pegaram essa experiência que já houve antes, várias experiências. Pois é, essa aí já deve ter foram lá para estudar, chegar lá, não, já aconteceu isso antes, por causa disso. Agora, no meu caso, eu não dessomei. Já deve ter casos que já houve dessom. Mas a questão do ponto de vista extrafísico, foi o negócio mais grave que eu estive até hoje, nesse corpo. Mas eles... Quer dizer, nesse corpo não, a partir desse corpo. Arrumaram eu não estava lá com ele. Eles arrumaram aquilo de imediato, eles acessaram o que tinham que fazer, mas tudo de imediato, coisa rápida. Não, eles sabem que a coisa é rápida. Uma das coisas piores que os assediadores sofrem, e eles ficam danados com eles mesmos, é justamente o processo da ligeireza das coisas. Que eles têm dificuldade com isso. E outra coisa, não havendo cosmoética, eles são mais pesados em tudo. Tudo se arrasta. Tudo é mais slow motion com eles, porque não tem cosmoética. É necessário haver um processo ético para melhorar o aspecto de fluidez, ligeireza, vamos dizer, dinamismo. A cosmoética é muito mais séria do que a gente pensa. Ela aligeira as coisas, ela dinamiza o processo, ela faz o sinergismo maior das coisas. E isso eles não entendem, porque eles não têm. Se há má intenção, paralisa tudo, há um processo de coagulação, entendeu? Aquilo cria um grumo, o negócio fica parado. É um problemão isso aí. No caso do teu resgate desse, houve uma coativação dos assediadores e dos amparadores? Na hora que houve uma contrapartida mais séria, né? E eles saíram do sério deles, né? Aquilo não estava no repertório, né? Eles fazer com que eu lembrasse do mantra, aquilo não estava. Foi na hora. Agora, eu fico pensando, talvez era o caso de passar por um outro aperto para eles poderem passar mais alguma coisa, né? Você está entendendo? Eu não sei se é um bom negócio, esse risco. Agora, eu não sei também se isso a gente pode interpretar que está dentro da risco-mania, né? Então não serve, né? Nunca se sabe. Mas vocês estão entendendo? Isso aí foi um rapaz que me falou, logo que eu contei a história, lá no Rio. Falei assim, não era o caso de você fazer isso de vez em quando? Agora, como você se dá bem mesmo, se dessomar, você vem de novo. Isso é o cara, assim, falar para os outros é bom, né? É ótimo, é fácil. Né? De certa forma, isso era o plano B dos amparadores. Eles não subestimaram tanto assim, que eles já tinham uma... não, mas ali eles não estavam esperando aquilo, não. Eu queria fazer Agora, eles devem ter muitos outros recursos, né? É aquele negócio que eu chamo de fissurar, né? O negócio do pontual, do raio laser. Deve ter muitos processos assim. Eu acho que tem. Professor, eu queria, só para complementar esse assunto, no caso do Sr. Borg, o que os amparadores subestimaram? Assim, porque não, eles não subestimaram nada. Eles viram tudo aquilo que aconteceu que era possível. Que ali não dependia da gente, dependia dele. Se envolve uma pessoa, Rosa, já não depende de mais ninguém que está fora, é dela. Se ela, por exemplo, se encaminha para o outro lado, ela não quer mudar de ideia, você deixa para lá, você não vai fazer estupro com ela. A gente informou. Fomos mal interpretados, você deixa. E outra coisa, o que é que ele fez? Ele foi só repetindo as bobagens, ficou só nisso, mas não houve estupro evolutivo. É que no caso do Sr. Borg não teve nada contra vocês. Não tinha nada negativo grande, porque a gente limpou o ambiente dele para fazer aquilo. Eu só apareci, sabe, em estado de graça. Entendi. Tudo limpo. Porque no caso dos assediadores... No caso dos assediadores, ele voltou contra, né? Não, lá eu estava tudo num campo do inimigo, do adversário, um negócio todo negativo, tudo patológico. Agora, por exemplo, e o resgate do meu avô? Esse foi eu mesmo e saí bem na história.
22 anos depois, aquilo me deu um trabalho danado. O Talmor falou assim, ó, você agora vai mexer com você. Você está bem, você está equilibrado, você está bem justo, você está sabendo o que você vai fazer? Estou, tudo bem. Então lá vou eu. A hora que eu chego, um ambiente horrível, esse lugar que ele estava. Agora, a hora que vem, aparecem 2 caras, e vou passando, eu vi assim a distância pelo jeito, o que eu fiz? Eu me transfigurei tudo e fiquei, porque aquilo era perto de um muro, entende? Eu na mesma hora virei um musgo no muro, e fiquei lá. Eles passaram pelo musgo, aquela coisa toda, foi embora. Aí eu, depois que passou a experiência, eu pensei comigo, isso falta nos filmes do faroeste. Essa não tem. Porque no filme do faroeste tem de tudo. Tem aqueles 2 caras, por exemplo, tipo Kay Manard, aquele Ruth Gibson, que é o seguinte, eles se escondiam atrás do negócio e viram que os cavalos dos bandidos estavam lá. Então os 2 cavalos e os 2 caras estavam lá procurando eles atrás. Então o que eles faziam? Chegava lá e cortava a sela do cavalo. Você sabe, a barrigueira. Você sabe o que é barrigueira? É o processo ali. Então cortava e deixava tudo. Na hora que o cara ia montar, que caía tudo com ele. Você está entendendo? Isso tudo é técnica de faroeste, daqueles bravos, 1940. Então eu falei assim, essa do musgo eles não viram. Que disfarçava tudo, camuflava tudo, mas musgo? Eu falei assim, inventei uma para Hollywood, essa não tem lá. Professor Valdo, aqui em cima. Eu gostaria de entender mais, eu sei que você já comentou isso em outras tertúlias, mas a diferença entre atributo e traço consciencial. E se você poderia dar algum exemplo? Olha aqui, o atributo é aquilo que a pessoa tem com mais assim profundidade dentro do micro-universo consciencial. Então é uma coisa que ela demorou a conquistar, algo que está muito enraizado dentro vamos dizer, da pensionização dela, de tudo que ela vai fazer. Agora, um traço é uma coisa à toa. Por exemplo, às vezes, num próprio atributo da pessoa, ela pode ter um traço. Então, por exemplo, vamos supor que você é boa para fazer um corte de roupa. Então, você é uma figurinista. Você desenha bem, etc. tal. Mas o seu traço particular é fazer camisa, que é a coisa mais difícil que tem. Eu estou falando moderna, porque a calça de homem, às vezes, tem muita costureira que acha que a calça é mais completa. Mas, por exemplo, a camisa moderna ou de uma mulher, ela está sofisticadérrima. Então, isso seria um traço dentro da sua capacidade de figurinista. O seu atributo seria o quê? Você é um desenhista. Entende? Uma desenhista, uma pintora, é o que você é. Então, você está entendendo? Então, o traço é apenas uma conotação ou algo dentro daquela constituição da personalidade mais complexa, maior, mais sofisticado. O traço é mais simplão e superficial. Entende? Ele é derivado do atributo, então, nesse caso. Agora, às vezes, um traço da pessoa pode se transformar com o tempo num grande atributo. Eu acho que nós temos certos atributos ou certos traços na nossa condição de consciência vulgares, que com o passar do tempo é capaz disso ampliar. E a gente vai, quando a gente for serenão, aquilo está no outro nível. Entendeu? Então é assim que eu interpreto, por exemplo, certos processos de clarividência. Entende? Esses skills, esses dons, esses talentos que a pessoa tem. Agora, isso tudo, se expandir, a coisa melhora. Por exemplo, esse caso que eu estava falando do serenão. Como é que eles conseguem ver o negócio por atacado assim em São Paulo? Você pode ter uma cosvisão, você chega no lugar, um panorama, você vê um mirante. Aqui, ó, eu chego ali naquele negócio, vou ver um mirante aí para fora, eu vou ver o CIEC inteiro. Isso é uma coisa, é uma tomada. Se eu for filmar, aquilo ali é uma tomada de um cenário, você está entendendo? Mas agora, por exemplo, um serenão, ele vai ver a coisa muito mais séria do que isso. E outra coisa, não precisa ser serenão. O EM, na hora que eu estou passando na lagoa, e estava chovendo, e a chuva correndo assim, ó, e caindo naquela corredeira de cimento que tinha no morro para vir para a lagoa,
Então ele falou assim, ó, fixa a água que está caindo lá naquela escada d'água, porque tinha uma escadaria d'água, entendeu? A água ia caindo assim, ó, aqui para não fazer desabamento, aquela coisa toda. Então eles colocam tudo com cimento. Então a hora que eu fixei, eu comecei a ver o que é que tinha na água. Como se toda a minha percepção fosse para lá. Eu estava aqui, eu estava dentro de um carro, o carro andando, e eu lá, fixei. Quer dizer, um absurdo. Agora, era a capacidade dele, ele passou para mim como era o psicossoma dele em matéria de visual, entendeu? E professor, acho que está dentro. Então, por exemplo, isso para mim é que influiu na questão dele gostar do redondo, porque o olho dele já devia de ter alguma coisa que nós não temos. Você sabe que tem bichos aí subhumanos que às vezes têm certas percepções que nós não temos ainda. Ele tem mais do que a gente. E outra coisa séria, lá no Pombal havia um bichinho que fazia telepatia comigo. E eu já tinha contato com ele já há muito tempo. Então, como é que é isso? Professora, a última pergunta é em relação à diferenciação, tá? Na página 2, na patologia, na quarta linha, no final da quarta linha, você coloca o máximo dos potenciais dos atributos interativos. E na página 3, na sinergismologia, o último sinergismo é sinergismo holossomático, na coativação dos atributos conscienciais. Eu queria saber se esses dois têm relação. O máximo, né? E o sinergismo holossomático. Tem, porque a coisa, um caminha para o outro, né? Para chegar no máximo. Agora veja, esse máximo é dentro do seu nível evolutivo. É isso que eu ia perguntar. Não vamos generalizar, não, porque a gente nunca sabe. É relativo. Senão né? a gente está errando. Tá certo? E dentro da priorização da ProEx, o ideal é que a pessoa cada vez mais chegue nessa maximização dos seus atributos. É isso? O ideal é sempre levar para o máximo de todas as potencialidades que a pessoa tem naquele momento. Quanto mais ela souber usar isso, melhor. Tá certo. Aí é que se diver, né? Com calma. Professor, nos 20 megatributos, qual é a melhor maneira da gente fazer uma listagem de relevância para a gente? Começa pelo autodiscernimento e coloca a sua inteligência funcionando para ver. Faz uma listagem e mostra para mim, que depois eu vou comparar, eu faço uma com você na hora. Vamos ver o que dá. Agora, põe o autodiscernimento nisso. É um negócio sério. Não dá. Mesmo se arranjar mais coisa acima disso. Agora, do ponto de vista prático, além dos atributos, a gente tem que ver os skills. Quer dizer, quais são os jogos de cintura da pessoa perante a evolução. Entendeu? Por exemplo, a pessoa tem discernimento, mas ela ainda não alcançou a dispersidade. Esse discernimento dela não é fraquinho. Né? Então, isso tudo a gente tem que cotejar. Tá certo? Pode falar. Falou que todo mundo tem, nas pesquisas, quando começaram a fazer pesquisas sobre ressex e recim, todo mundo deu valor para ressexes e que o senhor não falou nada, mas que todo mundo não estava sabendo a importância da recim. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Importância de quê? Da recim. Sim. Não, a recim é o que é mais importante na história, porque a ressex é o seguinte, é uma reciclagem existencial. Então é aquela que aparece, que todo mundo está vendo, tudo isso. Mas a pessoa pode ter mudado uma opção de coisinha que apareceu, mas é o processo de aparência. Dentro dela ainda tem maus, bofes, má intenção, tem a opção de coisa, aquilo que eu estava falando aqui ontem, por exemplo, ela tem ainda muita fantasia sexual, ela faz muita evocação desnecessária e negativa, anticosmoética. Então, a recim é que permite isso. Então, por exemplo, uma recim mais ampla, só para você entender, é o que eu estava falando ontem. A hora que a pessoa se desliga do sexo. Você está entendendo? Agora, ó, nessa questão, se deve esclarecer que tem muita coisa ainda para a gente poder falar, mas sexo e existe também parasexo. Do jeito que ontem eu estava falando, que existe pedofilia e existe parapedofilia. A consciência em si, ela não tem sexo.
No entanto, tem consciências, consciência extrafísica, que são energivoras, que ela tem um parasexo dela. Ela precisa da energia praticamente sexual. Aquilo seria o parasexo dela. É a parasexualidade dela. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, do ponto de vista patológico, esse parasexo existe. Agora, você vai ver um serenão, ele não tem isso. Você vai ver um evoluciólogo, geralmente ele não tem isso. Com a desperticidade, a pessoa já começa a se livrar dessas coisas, já não tem mais. Então, por exemplo, já não há mais a vocação dos processos sexuais, entendeu? Isso tudo já desapareceu. Então, o problema da fantasia sexual já começa a sumir dentro da desperticidade. E outra coisa, sumir sem choro, nem lágrima. A pessoa não sente falta disso. Isso ficou secundário para ela. Ela está vendo o sexo por outro aspecto muito diferente. Nessa hora, com a desperticidade, ela já consegue, por exemplo, superar determinados tipos de dores do próprio corpo. Uma pessoa que começa a superar as dores do próprio corpo, ele é capaz de ampliar o processo de orgasmo, de sensações positivas também. Quem consegue o mais, consegue o menos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se a dor é uma sensação tão horrível para muita gente, e se a pessoa consegue superar aquilo, então o problema de sexo, que é uma coisa que é ótima para muita gente, é muito mais fácil. Você está entendendo? Aquele que pode o mais, pode o menos. Então, isso tudo nós temos que começar a pensar seriamente na Reci. Eu não sei se você está começando a entender. Eu entendi, mas eu queria saber se era só em volta ou só em relação ao sexo. Não, não é só o sexo, mas o sexo, por exemplo, é vamos dizer, uma boa condição da gente examinar, porque ele é básico, né, na vida humana, ninguém foge disso. E outra coisa, é o sexo que nos trouxe aqui, né? É lógico. A pessoa só entra aqui através do sexo, é um pré-requisito. Então é um negócio seríssimo a gente pensar nisso. A raiz da nossa vida nessa dimensão é o sexo. Não, porque eu fico assim, bastante pensativa às vezes, porque eu sou reciclante, né? Então, na próxima as coisas vão ser diferentes. Eu sei. Agora, ó, eu estou trabalhando para isso. Só pensa uma coisa, pensa só um negócio. Eu mesmo acabei de dizer agora, vou usar o que eu falei. Todo mundo que está aqui dependeu do sexo, tá certo? Agora, se você começou a ficar independente do sexo, o que acontece? Você está caminhando para ser uma semiconsciente. Você está sendo mais consciente do que consciente. A semiconsciente, por exemplo, 50% dela já dominou esse negócio todo. Tudo é secundário. Então, aquele negócio que o povo fala, que a carne é fraca, acabou. A carne não só ficou forte, como, se você quiser, ela continua fraca, mas ficou descartada. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, agora veja. Nos meus cursos de sexualidade, eu cheguei até 80% do que eu podia falar sobre isso. Mais do que isso, quando eu falava, eu criava problema. Imagina. Então foi aí que eu fechei os cursos. Depois de 15 anos, eu falei assim, agora não chega, porque o povo não está mais. Eu levei o máximo, mas quando chegou no processo, a gente analisar a perda do sexo, uma perda consciente, buscada, tudo deu para trás. Agora, o que é que eu estou falando em perda de sexo? Não é perder o sexo, a pessoa não vai deixar de ter relação sexual ou qualquer coisa, não é nada disso. O problema é que ela não tem mais problema com sexo. Ela supera o problema de sexo, entendeu? Agora, outra coisa, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem na vida humana para a maioria das pessoas. Por que é difícil? Porque primeiro a pessoa tem que vivenciar tudo, para depois ela deixar tudo. A vida humana não é assim. Geralmente, quando a pessoa domina tudo, ou quando ela chega e já tem tudo, ela quer continuar com aquilo. Então é o senhor problema. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então o problema da Reci com o sexo, nesse caso particular, é terrível. Mas agora pensa, vamos pensar outra coisa, esqueça o sexo. Vamos pensar, Reci com o autodiscernimento.
primeira coisa, você vai pensar logo, não, se precisa de ter autodiscernimento e não precisa ter reci, a primeira coisa que tem que mexer com o sexo é com energia. Ou você voltando para o assunto, sem querer. Está começando a entender, então? Então, a reciclagem intraconsciencial tem que começar, antes de tudo, se a pessoa quer mesmo levar a coisa séria, nas evocações, é no que ela pensa. Aí entra as fantasias de tudo quanto é tipo. Entra os devaneios de tudo quanto é tipo, tudo quanto é natureza. Agora, pense nisso. Na próxima vida, você já vai entrar como inversora, autoconsciente, com lucidez mais cedo, trabalhando para isso, sem as conotações de alemoa. Você está entendendo o processo étnico e as coisas todas? Você vai entrar num nível dominando as energias, já com o processo de parapsiquismo. E outra coisa, a sua comunicação hoje de jornalista, todas essas dezenas de anos que você trabalha, isso aí já vai alcançar um nível tudo superior. Você está entendendo? Você que é da área. Totalmente diferente. Esse aqui é. Agora, eu não posso estar falando muito da próxima vida, porque o povo vai achar que eu estou arranjando frase que consola aqui, não sei o que é. Mas veja, a lógica mostra que eu tenho minha razão. É muito sério. Não é assim, não. Professor Valdo? Sim. Aqui, na página 3, professor, na teoriologia, você poderia falar um pouco mais? A teoria do mais apto. Sim. O mais apto é aquela pessoa que tem mais experiência. Então é o traquejado, é o experiente. Então a teoria do mais apto é baseada no processo da pessoa ter vivido mais. Se ela não viveu mais no tempo, no processo da longevidade milenar, ela viveu mais dentro daquilo que está procurando aptidão. Então ela deixou de ser inepta para ser apta. Você está entendendo? Entendi. Então, essa é que é. Agora, há uma série de conotações, de condições que estratificam, que estruturam, você está entendendo? Essa condição de aptidão. Mas qual seria, então, a relação dessa teoria, professor, com a condição da coativação? Na coativação, isso aí é muito sério, porque o problema todo de atributo depende da aptidão. O que é um atributo? É uma aptidão. Você pode falar, os atributos mentais, é a mesma coisa que eu falo, um sinônimo de atributo mental, aptidão mental. Você está entendendo? Agora, a inépcia é a falta é a ignorância daquilo, é o desconhecimento, é a inexperiência, é a inabilidade. Aptidão significa habilidade. Você está entendendo? Então, você é hábil, é apto. A coisa muda toda, é totalmente diferente. Está claro? Tá. Professor, e também aqui na trinomiologia. O senhor poderia... que é? Na trinomiologia. Trinômio. O senhor poderia falar o último trinômio aí? Megatributo, megatrafon, mater pensene? O trinômio megatributo, megatrafone, mater pensene. Aí eu já falei nisso aqui, né? Antes, nós já explicamos isso aqui já algumas vezes. O problema todo é o seguinte, o megatributo, qual que é o seu? Você vai examinar. Qual que é o seu megatrafor? Você vai examinar. E depois, o seu mater pensene atual, qual é? Agora eu te pergunto, qual a relação dos três? Isso aí, meu chapa, você pegou aonde dói nesse verbete. Essa é a coativação atributiva das mais bravas que tem. Você não acha? O que você acha, Antônio? É o top. Você está entendendo? Esse aí é o top. Pensa nisso. Você pegou aonde dói aí dentro. Mega atributo, mega trafor, mega, o mater pensene, que é o mega pensene da pessoa. Nós já falamos nisso aqui várias vezes, não já? Agora, gente, eu vou responder aqui enquanto tem algumas. Gostaria de anexar a meu livro escrito sobre superação das drogas. Porém, minha dor de cabeça me desmotiva para fazer. Veja, não sou tenepsista.
O que pode fazer? A primeira coisa é insistir para você acabar com a dor de cabeça. A primeira coisa, se você tem dor de cabeça na hora que faz o EV, é porque você está carregado com energias que estão bloqueando os 2 hemisférios cerebrais. Se você aparecer por aqui, você me fala que eu vou fazer um arco voltaico, mas isso aí tem que trabalhar com você diretamente, não adianta muita distância. Tem que ser diretamente, várias sessões, uma depois da outra. O tóxico geralmente é bravo por causa disso, porque geralmente a pessoa usou 4, 5, meia dúzia de tipos de tóxico, e conforme se for alguns anos, se for mais de 3 anos já é problemático. Então a gente tem que trabalhar mais com a pessoa. Agora, tem casos desses que às vezes a gente pode tirar com a mão na hora, é um milagre. Mas a maioria não é assim. Precisa de várias sessões e em cada dia várias sessões pequenas. São mini sessões e sessões avançadas. Agora, se você conhece alguém que pode fazer arco voltaico, dá um choro para essa pessoa para fazer o arco voltaico para você dominar o EV. Agora, você domina o EV. Entra, por exemplo, nas energias que nós temos aqui, ó, aqui está cheio de energia. Entra nessa energia e procura fazer EV durante a abertura, que é capaz de você superar isso sozinho. Depende da situação. Agora, a cefaleia, a dor de cabeça, aí no caso, isso aí é por causa do bloqueio. Por causa da fixação. Agora, outra coisa, eu queria só te alertar um negócio sério. Na hora que você for fazer o EV, não fique tenso. Procure ver como é que é a técnica de relaxação psicofísica, muscular, progressiva. Relaxa tudo e faça o EV depois. A hora que você vê que está tudo relaxado, você faz, porque assim também você pode eliminar a dor de cabeça. Qual normalização posso utilizar para formatar meu livro? Qual a normalização, formatação utilizada na enciclopédia? Olha, aqui nós temos curso sobre isso, né? O ideal seria que ele viesse aqui. Né? Quando é que vai ter o curso de formação de autores, etc.? Quando é? Março. Olha, se você não está com pressa, o negócio é vir aqui em março. E você vindo até lá, eu vou te dar uma geral, que é o mesmo cara que o meu amigo do arco voltaico. Então dá dor de cabeça. Você vem aí que a gente resolve a dor de cabeça da sua cabeça e a dor de cabeça do livro, tudo simultaneamente, nós damos um jeito. Mas essas coisas precisam ser cara a cara, de visu. Em janeiro nós vamos fazer a Semana da Escrita, então vão ser várias oficinas, então, várias atividades sobre mês que vem já sabe a data. Qual é a data? A última semana de janeiro. Última semana de janeiro. São várias atividades, cursos, oficinas. Em vez de você entrar no carnaval, você passa um carnaval aqui, uma semana aqui antes do carnaval. Né? Outra pergunta. Sobre a pergunta anterior envolvendo trabalho e cosmoética, uma observação, essa anterior que ela está falando é a pergunta dela. Uma observação quanto à manifestação do assédio, na realidade, a percepção é de alteração com mudanças bruscas de padrão de humor e irritabilidade, não o assédio sexual. Olha, a mudança de padrão de humor e irritabilidade pode ser assédio sexual, não quer dizer nada. Isso aí não tem tanta mudança assim não, tá certo? Vai com calma com isso, que tá tudo dentro do contexto patológico. Como é possível, em caso de poltergeist, consciências produzirem fenômenos de efeito físico em determinado local, mesmo na ausência de médios ectoplastas, devido às energias gravitantes que eles pegam de outros médios? E outra coisa também, às vezes eles levam 40 consciências perturbadas para servir de pulgão. Então elas dão energia. E são tudo carentes. 40, já pensou? Levar 40 assim como eu já vi? Pois é, como é que fica isso? Então é uma pilha, uma bateria, o negócio é sério, muito sério. Veja, aqui faz um negócio desse, 3 baterias já dá essa luz toda, como é que é, não é lá? Seguindo na linha da pergunta da nossa amiga, o senhor poderia, por favor, dar exemplo de atributos e traços dentro do parapsiquismo? Olha, tem muita coisa, né? Tudo que a pessoa tem como atributos da personalidade pode se manifestar dentro da paraperceptibilidade dela. Por exemplo, vamos agora começar a ver.
Você tem um atributo da visão, você pode enxergar muito bem, sem óculos, tudo isso. Isso aí pode levar para o processo do fronto chakra, vai te dar uma clarividência que pode ser uma visão à distância. Você tem uma boa memória. Essa memória, por exemplo, ela pode influir de uma tal maneira que você é capaz de sair do corpo e ter a rememoração completa daquela projeção consciente que você fez. Então, aquilo vai exacerbar, dinamizar e potencializar, enriquecer a sua rememoração extrafísica. Então, assim, tudo que a pessoa tem de atributos e traços dentro do parapsiquismo pode ocorrer a partir dos próprios atributos bioquímicos, fisiológicos, orgânicos, somáticos da pessoa. Depende do que é que ela está fazendo e de que modo que é. Agora, outra coisa, não confunda isso que nós queremos dizer, estabeleça bem uma diferença entre o que é atributo e o que é traço. Traço é um traço só, uma coisinha mais superficial, como eu disse antes. Atributo já é uma condição mais complexa que já envolve uma série de traços. Pense só nisso. E há determinados atributos que podem levar para um fenômeno que é mais complexo ainda do que a reunião apenas de um atributo. Isso também a gente tem que levar em consideração para entender o caso. Né? Pode falar. Esses dias da especialização do espartano, né? Na parte do empreendedorismo. Isso foi os atributos deles que levou ele a essa especialização? Ou a especialização? Não, é que pode melhorar essa situação. Agora, outra coisa que eu tenho trabalhado agora esses dias aí são com os filósofos que vieram aí. Ele que estava com ele. Agora, empreendedorismo e filosofia é um negócio que até parece que não tem nada a ver, mas tem. Devido ao processo da política, né? Todo empreendedorismo tem uma política, toda politicologia é uma filosofia. Então, agora veja, lá no fundo tudo isso é educação. Ele está trabalhando mais aqui devido ao problema da educação da própria Rose Gardner, né? Que mexe com isso. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu acho que esse negócio que eu estou falando aqui de passarinho, hoje eu falei 3 vezes, né? É coisa da Rose Gardner, né? O negócio é sério. As coisas que acontecem, por exemplo, lá em casa. Outra coisa, a minha casa sumiu, né? Eles estão tirando fotografia, não aparece mais a casa de modo nenhum. Tem um telhado lá. Eu falo, não, essa é a minha casa. Que não vê mais. E é isso que eu queria. As árvores que eu plantei aqui há 14 anos, há 13 anos, 12 anos, já estão tudo enorme. Inclusive eu plantei IP, né? Você viu que tem IP lá atrás, né? Já está IP amarelo. De vez em quando ele fica amarelo, uma beleza lá atrás. Então, mas é a Rose Gardner, tá nessa, é sua amiga aí. Olha bem o que você está fazendo aí. Veja bem. Esse processo da especialização tem a ver com esse desenvolvimento de atributos. Você vai se especializando, os atributos vão se coativando e você vai ficando mais forte naquela especialização. E outra coisa, os seus resultados ficam melhores, né? O processo todo são os skills. Quais são o que é que você conseguiu? Os feitos, as façanhas, o que é que você obteve? Como é que ficou seu saldo? E esse saldo, ele começa a orientar o seu destino. E isso pesa na balança, isso é positivo. Agora, nós todos aqui estamos hoje mais conscientes da melhoria dos atributos, né? O aperfeiçoamento. Está todo mundo procurando mexer com isso. Agora, é muito bom isso, para poder desenvolver o parapsiquismo. Na penúltima linha da fatologia, na antepenúltima linha, o aprendizado cooperativo favorecendo o desenvolvimento efetivo simultâneo das habilidades individuais. Isso aqui tem relação com os colégios invisíveis? Tem, e tem relação também com as companhias evolutivas da Max Proex. Tá. Observe. Entendi. É tudo isso aí. É um processo lá para a Apex, né? Entendi. E na hominologia, o senhor colocou também na última, na página 4, o Homo sapiens comparticipans. Eu não sei se é assim que fala. Comparticipante. É o coparticipante. Tá, seria mais ou menos esse mesmo... É a companhia evolutiva, que a gente quer dizer. Agora aqui está no latim, 100%, comparticipans. Comparticipans. Comparticipans.
Com participantes. Aqui está faltando acho que um está faltando um si, Está faltando aí, né? Então é isso. Então, era isso. Entende? É o que comparticipa. Entende? Que participa. Agora, ó, eu acho que está até certo, porque no latim pode ser. É compartir e comparticipar é mais ou menos a mesma coisa. Compartir. Aí eu acho que está até certo. Eu vou olhar lá, mas eu acho que o original é esse mesmo, é comparticipans. Comparticipar e compartir. Mas fala. Seguindo a linha de pergunta aí da Sandra, em voluntariologia tem a vivência grupal nas instituições conscienciocêntricas. Como que funciona essa coativação atributiva na vivência grupal das I6? Olha, o problema todo nosso é isso que a gente está falando aí, são as companhias evolutivas, né? O povo, os afins vão se atraindo cada vez mais e vão também potencializando as reações. Com isso, então, essa potencialização aumenta o sinergismo. O sinergismo dá o resultado grupal maior. É o caminho mais ou menos por isso aí. Agora, o voluntariado, ele é importantíssimo nessa história. E é isso que essa turma de repórteres políticos que aparece aqui não entende, né? A vivência grupal nas ICs. Isso é muito sério. Você veja, ó, um ano nós fizemos isso aqui. Todo mundo contribuiu. Isso é voluntariado, é uma prova do voluntariado, da força do voluntariado, como é que isso é importante. É por aí. E uma outra dúvida em sinergismologia, tem processo sincrônico simultâneo, aprendizagem e desenvolvimento. Não sei se já perguntaram, mas como é que você entende essa relação aprendizagem e desenvolvimento? Você acha que as duas ocorrem ao mesmo tempo, o tempo todo, ou uma vai um pouquinho antes da outra? Como é que isso funciona? Não, a primeira coisa que tem na questão do aprendizado ou da aprendizagem é quem está aprendendo, quem está ensinando. Então, a primeira coisa que tem que ser examinada é isso aí, para depois a gente ver a pessoa do aprendizado em si. Então, o negócio primeiro é corpo discente e corpo docente. Agora, vamos supor que a pessoa não tem corpo docente, então ela é altidata, é altidaxia. Aí também o negócio pode ampliar mais. E esse é o ideal. É a hora que a pessoa deixou a escola. Então, a verdadeira iluminação do mental soma ocorre depois do diploma, e não antes. Enquanto a pessoa está procurando arranjar um diploma dentro da formação educacional ou formal dela, ela está apenas recolhendo aquilo no novo corpo, na nova memória que ela arranjou biológica do corpo. Agora, a hora que ela começa a procurar por si, extrapolando o currículo do curso formal que ela seguiu, é que ela então começa a implementar tudo e tudo melhora. O verdadeiro aprendizado, então, ocorre sempre depois do diploma. Agora, o que é terrível a gente estudar é que a universidade, a academia, combate o autodidatismo. Então, eles ficam tudo estratificados dentro daquilo. Por isso que esse paradigma newtoniano cartesiano não pode mudar mesmo de jeito nenhum, porque é tudo eles com eles, é o PhD, os rasgando cedo uns com os outros, ficando só naquilo. O processo, quando uma pessoa às vezes consegue extrapolar, às vezes ela descobre uma coisa, ela faz outra, mas na hora que ela vai ter que mexer com aquilo, ela vai ter que voltar novamente para o processo da academia. Então veja, a autodidaxia é importantíssimo, o autodidatismo. E um exemplo seria assim, a pessoa vai aprender a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, a pessoa vai aprender clarividência, desenvolver a clarividência. Então, na hora que existe o acoplamentário é uma condição específica construída para o desenvolvimento do parapsiquismo, principalmente da clarividência. Ali tem dois ângulos que não pode ser esquecido. O acoplamentário é um laboratório grupal e, ao mesmo tempo, é um laboratório individual. Sim. O individual é mais importante que o grupal.
Uma pessoa vai lá e tem 10 complementares que ela seguiu, ela não pescou nada. A outra foi em 2, pescou tudo e desenvolveu uma opção de coisa, porque ela, pessoalmente, caminhou, desenvolveu, a outra não. Tem gente que vai ao complementar e fica lá do jeito que ela vê um filme, fica lá. Tem gente que no início, quando eu comecei a levar, perguntou para mim se podia levar pipoca. Não estou brincando. Isso aconteceu aqui. Mas aí, nesse caso da pessoa... Valdo, eu posso levar lá um pacote de pipoca para eu comer lá dentro? No caso da pessoa que desenvolveu, foi menos vezes, desenvolveu mais. O que vocês levantam de hipótese para, no caso dessa pessoa, ter desenvolvido mais em menos condições de aprendizado? O nome em inglês é guts. Guts. Sabe o que é guts? Não. Garra. Vontade. Ela está com vontade, ela está querendo, ela quer, acabou, fim de papo, ela vai longe. Ela foi lá para tirar proveito daquilo, ela não foi ali para passear ou comer pipoca. Tá uma coisa diferente. Então o desenvolvimento aí depende muito da pessoa em si, é um processo individual, né? Sempre é assim, né? A evolução é assim. Então isso é difícil, tem que levar em consideração. Mas então, às vezes, o desenvolvimento, a pessoa ter uma série de condições de aprendizagem e demorar para vir esse desenvolvimento. Aí tem pessoas que vai vir na hora que está aprendendo, já está desenvolvendo, isso então varia. Escuta, você mesmo sabe que você mexe com isso e sabe esse povo que vem para cá. A nossa equipe que vem para cá, a CCCI. Muita gente vem para cá e ela acha só o ato de vir para cá já que evoluiu. Acabou. Já acho que já evoluiu. Já sou do caminho da serenologia e fim de papo. Não falasse. Não tem gente assim? Tem. Você não sabe disso? Tem. Então, sem um esforço pessoal, não tem jeito. Agora, a gente tem que clarear isso, tem que estar falando essa condição para chamar a atenção da turma. Mas a gente pode, então, relativizar essa condição do aprendizado com o desenvolvimento, pontual a questão da vontade de cada pessoa, o entendimento dela. E outra coisa, fortalecer isso, incentivar, dinamizar. Escuta uma coisa, hoje tem para falar? Então, acho que já é bom a gente já parar por aqui, né? Você pode tomar conta, então, por favor. Aqui, professor. Mudamos o ângulo dos recados e os verbetes porque fica melhor para a câmera. A causa da iluminação que tem aqui, que não é muito boa na entrada. Sei, não, ó. A ordem dos tratores não... Hoje vamos ter 2 recados, Ayeda e Tamara. E as pontuações da tertúlia foram 17 votos online, 9 perguntas respondidas pelo professor Valdo, 28 perguntas presenciais e 100 pessoas assinaram um livro de presença. Pessoal, então hoje são 10 verbetes para votação. Verbetes novos: subconsciencialidade, transformismo, truculência. Verbetes antigos: coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, hibernante, inconcretude, megapeso e melex. Pessoal, só para comunicar a vocês que nós estamos com 338 amigos, faltando somente 62 agora para conseguirmos chegar aos 400. Então, a gente conta com quem tiver disponibilidade financeira para estar se associando ao programa, que faça nesse mês de dezembro a associação, para que realmente a gente consiga chegar nos 400 amigos para estar, então, apoiando totalmente a elaboração da enciclopédia Sustentação Financeira, seja do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário. É isso, obrigada. Pessoal, precisamos de voluntários para atender nos laboratórios do CAEC, principalmente nesse período de férias. Aceitamos também voluntários temporários, né? Quem quiser voluntariar em janeiro, fevereiro, porque muita gente sai de férias e a gente precisa, especialmente para esse período, mas também precisamos de voluntários, né, efetivos, no caso. Quem estiver interessado, é só chegar ali na recepção e marcar uma entrevista com os voluntários, né, e nessa entrevista manifestar o interesse em voluntariar nos laboratórios. Muito obrigada.
boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para participar de uma web conference sobre a biografia de Santos Dumont. Essa biografia a gente vai estar fazendo uma web conference agora, 3h30 da tarde. Então, quem tiver interesse, pode entrar no site da Apex e lá vão ter as instruções para participar da conferência. O site da Apex é www.apexinternacional.org. Então agora, 3h30 da tarde. Até mais. Ganhou sem problema, com 15 votos. Obrigado e até amanhã. Boa tarde.